sonhos de Deus são maiores. Graça e paz, meus amados. É com muita alegria que nós estamos aqui para trazer um pouco da palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre sonhos. Só que nos nossos sonhos, entre os nossos sonhos e a sua realização, existem alguns gigantes. Eu queria trabalhar com vocês esse assunto nesta devocional. Vamos ler 1 Samuel 17 e 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concederá vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. 1 Samuel 17 e 47. Na história de Davi, lá em 1 Samuel, nós vamos perceber que Davi, antes de lutar com Golias, ele teve que enfrentar um gigante muito grande na sua vida, que era a sua mente. Então, a mente, às vezes, nos coloca diante de situações que nós não temos como sair. Então, é muito difícil a gente enfrentar a nossa mente. Naturalmente, não com a mesma intensidade que Davi tinha que enfrentar Golias, mas ele teve que vencer algumas coisas antes de enfrentar Golias. Antes da luta com Golias, Davi teve que enfrentar algumas coisas impostas na sua mente que eu queria destacar com você durante essa devocional. Então, esses gigantes que se colocam em nossas vidas, muitas vezes eles impedem que você se torne aquilo que Deus quer que você se torne. E, às vezes, impede que você seja o que Deus sonhou que você fosse. Então, Deus, muitas vezes, coloca coisas no nosso coração que os gigantes da nossa mente começam a nos fustigar, de forma que a gente não alcance o que Deus quer para cada um de nós. Então, eu queria trabalhar hoje e dar como tema os gigantes entre você e seus sonhos. O primeiro gigante a enfrentar os seus sonhos é o atraso. Bom, nenhum sonho é cumprido imediatamente. Talvez Deus te dê um sonho hoje e não significa que amanhã, no dia seguinte, ele vai ser realizado. Pode ser que isso venha demorar para se cumprir em sua vida. Há sempre um período de espera. E cabe a nós saber esperar e vencer esse desafio. No caso de Davi, teve um sonho, tá certo? Mas esse sonho ele foi retido algumas vezes. Davi foi ungido o rei de Israel. E Jessé, seu pai, mandou que ele, depois da unção que recebeu do profeta Samuel, ele voltasse para o campo para cuidar das ovelhas. Quanto os planos de Deus contradizem as outras pessoas, há um atraso. E as pessoas farão tudo para que esse sonho não se cumpra em nossas vidas. E o duro disso tudo é que muitas vezes esses sonhos eles são perturbados, inclusive por pessoas que nos amam, pessoas que estão muito próximas de nós. Mas Deus é fiel e Ele vai realizar os seus sonhos no tempo certo. O segundo gigante que nós podemos enfrentar é o desânimo. Golias criou um clima de medo em Israel e todos que estavam ali estavam convencidos de que aquele pequenininho, aquele toquinho chamado Davi ia ser sucumbido num soprar. E quando você está ouvindo alguém dizer que você não vai vencer, que está destruindo os seus sonhos, dizendo que é um pesadelo, então você bate aquele desânimo. E você vai ter que buscar força para vencer isso. Às vezes você precisa ouvir uma nova voz, a de um garoto franzino, de uma aldeia com os olhos brilhantes, dizendo: esse cara não é nada. Nós podemos vencer. Então, aquilo, o exército de Israel estava todo ali amedrontado.
E foi preciso Davi chegar e expressar essas palavras. Terceiro ponto que eu queria destacar, que nos causa medo na realização dos nossos sonhos, é a desaprovação. No caso de Davi, seus irmãos questionaram os motivos e por que queria lutar. Eu imagino, os irmãos já gostam de ter umas desavenças. Imagina com o caçula, né? O caçula sempre tem algo diferenciado para os irmãos mais velhos. E os primeiros a serem oposição na vida de Davi foram os irmãos dele, questionando por que queria fazer isso. Quando outras pessoas desacreditam dos nossos sonhos dados por Deus, você tem que buscar de qualquer maneira. Você será julgado, difamado, mal interpretado. Você deve decidir que o mais importante para você é a aprovação de Deus, não é a aprovação de outras pessoas. Quarto ponto, quarto gigante que você deve enfrentar é a dúvida. Ninguém era especialista em guerra mais do que Saul. E Saul disse a Davi que ele estava louco. E pensar como é que um menino pode lutar contra um guerreiro especialista gigante como Golias. Talvez os especialistas estejam dizendo para você que você também não pode fazer isso que você está pensando. Isto é o suficiente para lhe trazer dúvidas. Quando eu era adolescente, quando eu resolvi vir estudar aqui na cidade de João Pessoa, saí do interior, lá da cidade de Brejo dos Santos, muitos diziam, esse menino não vai dar para nada. Nunca vai entrar na universidade. Talvez o fim dele vai ser trabalhar numa indústria, no processo fabril, trabalhar sendo trabalhador braçal. Mas graças a Deus que eles estavam errados. Eu não entrei na dúvidas que as pessoas queriam colocar para mim. Eu entrei na universidade, hoje sou professor de lá e sou o primeiro doutor da minha cidade. Então, as pessoas que diziam que eu não ia conseguir nada, para a glória e a honra de Deus, eu consegui. Porque os sonhos meus foram sonhados por Deus. E eu não deixei que nenhum desses gigantes pudesse, de alguma forma, me destruir. O desânimo, o atraso, a desaprovação e a dúvida. Então, esses gigantes querem te destruir. Davi conseguiu vencer todos eles. E a maior vitória que Davi teve naquele dia foi o gigante Golias que veio a desmoronar. Que Deus possa colocar em nossas mentes os seus sonhos. E que os seus sonhos não possam ser fustigados por nada. Porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus. E com certeza todos eles vão se cumprir no tempo certo. Que Deus abençoe e nos dê um dia excelente.